muçulmano. Tema este que é: qual é a regra ou qual é a determinação do resto da água. Quando nós falamos do resto da água, estamos a falar daquela água que restou por ser bebida ou por ser utilizada pelo ser humano. E também estamos a falar do resto daquela água que foi bebida pelos animais. Em princípio, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Al-mu'minu la yanjis. Al-mu'minu la yanjis. Que na verdade o crente não é contaminado ou o crente não contamina. Isto é, a água que restou pela utilização do muçulmano, seja este resto através do wudu, seja este resto através do banho, então esta água, este resto de água, nós podemos utilizar para o nosso wudu e nós também podemos utilizar para o nosso banho, ou seja, podemos utilizar para a nossa purificação. E quando falamos de pessoa, os nossos alimos, os nossos ulamás, eles estão de unânime ou em conformidade de que todo o resto do ser humano, na sua água, nós podemos utilizar para a nossa purificação. Desde o momento em que este resto de água proveniente do ser humano não venha a alterar uma das suas características naturais que nós mencionamos anteriormente. E quando falamos do resto da água utilizada ou bebida pelos animais, aliás, só os animais podem beber e restar esta água, o Islã tem uma regra lá muito excelente e muito bonita. E o Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: todo o resto da água bebida pelos animais comestíveis e halal, esta água nós podemos utilizar para a nossa purificação. Mas todo o resto da água bebida pelo animal haram, estamos a falar do cão, estamos a falar do porco, esta água não serve para a purificação do muçulmano e nem mesmo a utilização na purificação de qualquer coisa. Mas também esta água, este resto de água bebida pelos animais halales, quando alterar lá uma das suas características naturais, nós não podemos utilizar para a nossa purificação. E se este mesmo resto de água não alterar nenhuma das suas características naturais, e nós tivermos uma outra água em que possamos utilizar para a nossa purificação, somos chamados a atenção a utilizarmos aquela água que não foi restada pelos animais. Então, sendo assim, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a máxima compreensão das pequenas palavras que acabamos de ouvir e conceda a nós a melhor compreensão do seu din, a melhor prática do seu din e a melhor divulgação do seu din. Finalizando, meu querido irmão e minha querida irmã, nunca fique desanimado pelos obstáculos. Afinal de contas, os obstáculos servem para nos dar mais motivação para nós podermos seguir em frente. Nós em vida iremos encontrar obstáculos, mas estes obstáculos não devem ser o motivo de nós fracassarmos, mas sim
devem ser um motivo de nós termos mais força de vontade, mais de trabalharmos, mais de estudarmos, mais de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Caso tenhamos alguma dúvida relacionada com a aula, podemos deixar a nossa questão, a nossa inquietação na descrição do nosso vídeo ou do nosso canal A Luz da Verdade, ou podemos mandar mesmo mensagem pelo WhatsApp para o nosso grupo A Luz da Verdade, ou mesmo para o nosso número particular.